Calma, eu vou deixar bem claro o que eu quis dizer no título desse vídeo. Você tem um pai e uma mãe, um avô, uma avó, um bisavô, e aí as gerações vão mais para trás. E se nós voltarmos milhares de anos para trás, será que nós vamos encontrar um macaco? Será que nós viemos dos macacos? Me acompanha aqui nessa. E antes disso, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal, apertar o sininho para continuar acompanhando aqui esse canal e os vídeos semanais incríveis que saem de ciência, porque aqui a ciência tá sempre em alta. Quando se trata da nossa relação com os macaquinhos, é claro que todos vão se lembrar da teoria da evolução, tanto para xingar quanto para exaltar, mas aqui a ideia é explicar ela, porque no final vocês vão entender que a pergunta vai ter que ser reformulada. A teoria da evolução, no livro Origem das Espécies, o título mais enxuto de Charles Darwin, fala de um conceito que se aplica desde a pombos, até a tartarugas gigantes, até ostras, até plantas, até macacos. Esse conceito é a seleção natural. Para entender um pouco melhor a seleção natural, eu vou partir aqui de um exemplo relativamente simples, que são besouros marrons e besouros verdes. Imaginando um ambiente de floresta, nas plantas verdes, os besouros selecionados serão os verdes. Até porque eles se camuflam melhor e os predadores vão acabar comendo a maioria dos besouros marrons, fazendo com que os verdes tenham uma vantagem reprodutiva e esses aí vão prosseguir e vão povoar aquele microambiente. Enquanto que no solo marrom vai acontecer o oposto, contrário. Os besouros marrons, com maior camuflagem, mais aptos para a sobrevivência, vão se manter lá, enquanto os verdes vão ser gradativamente comidos pelos predadores e vão ter mais marrons se reproduzindo do que verdes, e eventualmente os marrons vão sobreviver. E claro, a seleção natural também pode levar à extinção completa de uma característica, supondo, por exemplo, que nesse ambiente ocorra uma enorme queimada. Acabaram todas as folhas. A partir de agora, apenas os besouros marrons que se camuflam no chão vão sobreviver. Darwin supôs, baseado nessa seleção agressiva da natureza, que com o tempo, animais com a aptidão adequada para sobreviver naquele ambiente seriam escolhidos. As modificações escolhidas iriam se amontoando com o tempo até que ocorreria a especiação, ou seja, a origem de uma nova espécie, como é o livro dele. Bom, mas Darwin não sabia uma coisa, que é como que essas características surgiam. A seleção natural simplesmente fala que a natureza seleciona as melhores características, mas como é que elas aparecem, né? A biologia do século XX foi avançando e descobrindo que existe a genética e que o princípio das características dos seres vivos são as mutações no DNA. E é isso que acontece. Voltaremos a falar delas mais à frente no vídeo. Além disso, uma maneira incrível de perceber a seleção natural e as mutações se acumulando acontecendo é o registro fóssil. E lá a gente encontra várias espécies que têm diferentes modificações e que com o tempo vão se empilhando. Antes de adentrar os macacos, as pessoas, primeiro vamos falar um pouco sobre a evolução dos cetáceos, porque isso é muito bonito e é um exemplo muito nítido de como o registro fóssil pode ajudar nisso. As baleias, nós sabemos que são mamíferos aquáticos, mas o registro fóssil nos mostra claramente que existiam ancestrais terrestres das baleias, que eram mamíferos. O paquiceto da época eocena era na maior parte do tempo terrestre, mas algumas características pequenas do corpo indicam que esse animal vivia um pouco na água. E isso provavelmente se deve à seleção natural. Imagina a pressão seletiva com tantos predadores no meio terrestre competindo para ver quem consegue sobreviver, quem consegue caçar. E a solução, a característica que a seleção natural favoreceu foi ir para a água. E a gente observa isso muito bem no Ambulocetus, que parece que vem um pouquinho depois. É uma espécie de animal que já tem indícios de que vivia bem mais tempo na água. Depois disso, o Rhodocetus, que era um animal que, além de ser tão adaptado quanto um Ambulocetus, ainda tinha provavelmente as patas conectadas, formando nadadeiras, como muitos paleoartistas representam. E depois disso, temos as versões mais modernas, as versões completamente aquáticas, como o Dorodon, ou então as baleias do Mioceno. Então,
é muito nítido as pequenas mudanças ao longo do registro fóssil. Eu tenho que fazer uma pequena pergunta para vocês. As baleias marinhas vieram dos mamíferos? E a resposta parece um pouco óbvia, mas na verdade inclui uma premissa que vai ser muito útil para a gente responder a nossa pergunta principal do vídeo. Outro método para verificar a proximidade entre animais diferentes é, obviamente, as semelhanças na genética. E quando nós aplicamos isso entre nós seres humanos e os chimpanzés, 99% do nosso DNA é idêntico, o que, convenhamos, é muita coisa. Não existe quase nenhuma diferença entre nós dois. Só que não, porque na verdade os 1% são mais ou menos 3 milhões de unidades do DNA. Nós temos 3 bilhões de genes, então a diferença ainda assim é bem grande. Só não é significativa baseada no total do nosso DNA. Mas ainda assim a semelhança é bem grande e nós podemos voltar de novo para o registro fóssil e encontrar o ancestral entre nós e os chimpanzés. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pequena advertência para vocês, que é uma linguagem que pode confundir muitas pessoas. Já ouviram falar no conceito de elo perdido? Que é um termo que é usado comumente para se referir ao suposto ancestral entre o ser humano que conecta ele ao macaco não ser humano que veio antes. Só que essa expressão não é muito usada pelos paleontólogos e, na verdade, pode confundir mais do que ajudar. Um exemplo excelente de como o conceito de elo perdido não é o mais correto é quando se trata do famoso Archaeopteryx, também conhecido como dinossauro-ave. E esse animal que foi descoberto entre a segunda metade do século XIX até o século XX gerou uma bagunça muito grande no que a comunidade científica pensava sobre a evolução das aves. Só que existe uma confusão que muitos colocavam aqui. Muitas pessoas posicionavam o Archaeopteryx entre as aves e os supostos ancestrais répteis das aves, mas essa não é uma representação científica. Alternativamente, o correto é posicionar as aves modernas de um lado, os répteis modernos do outro e fazer com que eles se encontrem num ponto que seria o suposto ancestral comum. Porém, o Archaeopteryx não é o ancestral comum, ele é simplesmente uma espécie próxima desse ancestral comum. Na ciência, nós não podemos chegar e apontar para fósseis e falar: ó, esse é o elo perdido, esse é o ancestral comum, porque isso não é ciência, isso é adivinhação. Dentro da paleontologia, o que se pode fazer é pegar um fóssil, analisar as características daquele fóssil e posicionar ele na linha do tempo, na linha de parentesco, mas nunca colocar em cima do ancestral comum. Então, quando formos falar dos macacos e dos seres humanos, nós não vamos falar do ancestral comum, da espécie que com certeza evoluiu para o ser humano de um lado e evoluiu para o chimpanzé do outro, mas sim, nós vamos falar sobre uma espécie prima daquele ancestral comum. Eu quero compartilhar com vocês aqui o Neanzapithecus alesi, a espécie de um animal que viveu há 13 milhões de anos atrás, que é um crânio fóssil, que talvez realmente esteja naquela ancestralidade entre nós seres humanos e os chimpanzés. E eu ainda digo mais, existe a evidência do relógio molecular. Esse método de datação pelo relógio molecular é um pouco diferente da datação radiométrica, que você pode conferir aqui em cima, que se usa rochas e elementos radioativos. Porque aqui se usa o DNA dos animais que existem hoje em dia. E a premissa desse método é que as mutações que produzem essa evolução, que são o combustível para depois serem selecionadas pela seleção natural, na realidade são constantes. Elas acontecem ocasionalmente em um ritmo pressuposto. Então, analisando essas porções no DNA de chimpanzés e no DNA de seres humanos para encontrar as diferenças entre essas porções, percebe-se que o ancestral comum entre eles não está há 13 milhões de anos atrás, mas até mais próximo da gente, há 8 ou 4 milhões de anos atrás. Então, finalmente, eu volto para a pergunta. Será que nós viemos do macaco? E a resposta é, com certeza que sim.
E eu digo mais, os primatas, que são todo esse grupo do qual nós seres humanos participamos, têm todos os seus animais chamados de macacos por todos nós, desde os micos até os gorilas, até os chimpanzés. Então, como eu falei lá no início do vídeo, eu vou reformular a pergunta. Será que nós não somos macacos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de conferir aqui em cima esses vídeos interessantes sobre temas interessantes e eu encontro vocês neles. Fui!